Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a aula de problemas de aprendizagem, especificamente trabalhando com a dislexia, com TDAH. Se der tempo, a gente vai trabalhar com TOD, alguns transtornos motores e do processamento auditivo. Essas e as próximas aulas vão girar em torno, né, destes quadros clínicos de uma forma um pouco mais especificada. Nós tivemos uma aula abordando as classificações, mas de uma forma um pouco mais geral. Agora a gente vai especificar isso. Então eu convido vocês a irem lá comigo que eu vou compartilhar os slides. Só um segundo. Eu vou iniciar com esse ponto que eu acho muito, muito pertinente, que vai dizer da diferença, né? A gente falou em muitas aulas anteriores aí, pelo menos há 3 aulas, entre dificuldade de aprendizagem, distúrbio ou / transtorno de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem é sempre um problema de ordem pedagógico ou sociocultural. E, em outras palavras, não é centrado no aluno. O aluno ele tem responsabilidade nisso? Sim. Entendam, responsabilidade não é culpa. E não é também, você assim por única e exclusivamente disposição sua. Não é isso, tá? Então, o aluno tem essa responsabilidade também, mas tem outras situações no entorno dele acontecendo e que estão dificultando isso. Tudo bem? Então, é um processo para não dizer que é culpa dele, tá? Então, a gente está tentando evitar essa questão da culpa, porque senão fica aquela brincadeira batata quente, né? E não é essa a intenção. E quando a gente lida com criança e adolescente, diferente de um adulto, por mais que esse adulto possa ser imaturo, ele é um adulto. A criança e o adolescente estão em desenvolvimento, eles não têm tantas experimentações de vida para conseguirem, né, suportar algumas situações, né, como, por exemplo, serem acusados de que eles são os únicos responsáveis e incapazes, por conta disso, de aprender. Isso é muito drástico, isso é muito cruel. Então, por favor, tá? Sempre fiquem atentos com isso. Ser responsável não é uma imposição de culpa. Ser responsável significa, vamos ver o que é possível, mas você também precisa querer, tá? É isso. E aí a grande diferenciação com os distúrbios de aprendizagem é porque realmente não é que porque tem o distúrbio ou o transtorno é uma culpa, não. É porque realmente há uma situação que ela é limitadora em alguns aspectos, tá? Não quer dizer que ela é incapacitante para essa pessoa, não é isso também, mas quer dizer que tem um diferencial. E esse diferencial precisa ser respeitado. Uma coisa que na nossa sociedade não pode acontecer é assim, a gente também nem ficar num processo acusatório e preconceituoso, mas também nem ficar no reverso da medalha, é fingir que não está vendo nada. Não tem uma dificuldade, não tem um comprometimento. Como não? Tem sim. Só que isso a gente precisa ver para potencializar de outra forma, exatamente porque tem um jeito singular de se viver, de se desenvolver e de ser feliz, certo? Isso que é importante, não é fingindo, não, este aluno não tem esse tipo de comprometimento, não. E também não é acusação, esse aluno não consegue aprender também porque tem isso, aquilo lá. Não, ele não consegue aprender porque ele não está sendo estimulado a isso, porque algo está acontecendo, tá? Então, a gente precisa parar de trazer esse processo acusatório dentro da sala de aula, dentro da escola, e a gente precisa entender que há um diferencial, mesmo tendo um distúrbio, um transtorno
de aprendizagem, que tem uma característica, um de uma disfunção e o outro de uma alteração neuropsicológica, né, cerebral, em ambos, eu preciso respeitar este aluno, mas também preciso fazer com que ele se implique no seu processo de aprender naquilo que lhe é possível, naquele dado momento. Tudo bem? Então, esses são pontos super importantes que a gente tem falado bastante, né? Tem dito isso muito e frisado isso muito. Por quê? Porque a condução que vocês terão tendo isso como base vai ser muito diferente do que alguns outros profissionais da educação têm feito, tá? Tranquilinho por enquanto, pessoal? E aí, dos transtornos, vocês se recordam um deles, que é o TEA, transtorno específico de aprendizagem, tá? E o transtorno específico de aprendizagem, a gente tem ali a figura da, né, comumente conhecida como dislexia, desortografia, discalculia e dislalia. Tudo bem? Sim. Alguns tipos de transtornos que a gente tem. O de atenção e hiperatividade, o de comunicação e fala, o da infância e da adolescência, e esse aqui a gente fala do TOD, que é o transtorno positivo desafiante, e a gente fala do TEA, mas não como transtorno específico da aprendizagem, mas como transtorno do espectro autista, tá? Depois é o termo que estava aqui no quadro. Eu não gosto desses termos, mas a gente usa, então, os déficits. Anotem, quando vocês forem registrar, déficit intelectivo, e anteriores transtornos globais do desenvolvimento. Atualmente, pelo DSM-5, a gente não tem utilizado os transtornos globais do desenvolvimento. A gente usa muito mais os transtornos específicos, né, da aprendizagem e, no caso dos transtornos da infância e adolescência, o transtorno do espectro autista, tá bom? Outros tipos de transtornos, embora a gente não considere mais transtornos, são alguns déficits que podem vir a dificultar ou ter que modificar a forma de aprendizagem. Exemplo, déficit intelectivo, como a gente disse, déficit visual. Então, se essa criança ela não é vidente, ela é uma criança cega, ela terá que ter outros recursos, porque senão ela, mesmo ela não tendo nenhum comprometimento cognitivo, ela não vai conseguir aprender. Ela terá que ter uma outra estimulação, ok? Então, por exemplo, a utilização depois do processo de alfabetização em Braille, né? Se ela tem um déficit auditivo, se ela é uma criança surda, o que vai acontecer? Ela terá como sua língua oficial para ela Libras. E depois a língua portuguesa. E para isso ela terá outras formas específicas para a aquisição dessa comunicação aumentativa, né? Como a gente costuma chamar. Comunicação aumentativa ou ampliada são formas diferenciais que a gente tem para se comunicar. Algumas vezes vocês já devem ter visto algumas PECs, né? Que são aquelas figurinhas escritas, por exemplo, lanche,
banheiro, água, do tipo guardar material, né, intervalo. Então, todas essas SECs são uma forma de comunicação. Às vezes a criança não tem o verbal, mas ela apresenta a comunicação através destes cartões, tá? É um tipo de comunicação diferenciada que a gente faz. Só para vocês entenderem que estaria envolvido aqui, mas não enquanto transtorno, mas enquanto déficit, tá? Auditivo, visual, psicomotor, tá? Tudo bem? Por que está sendo dito isso? Porque terá, se não bem trabalhado, uma dificuldade de aprendizagem. Não porque não tem potencial, mas porque talvez aquela metodologia não vai, aí sim não vai adequar, né? Não tem como você pedir para uma criança cega, ela pode acompanhar, ela vai escutar, mas ela não vai ver a cena. Então, você vai ter que utilizar outros recursos sensoriais para que ela entenda e se sensibilize e consiga entender algumas coisas, tá? Porque ela será plenamente capaz. Aliás, eles são muito táteis, eles têm uma hipersensibilização em outros órgãos dos sentidos que não a visão. Isso é muito interessante, pode e deve ser